tá dando início aí mais no finalzinho, né, da nossa revista de lições de sabedoria. Vamos estar orando para iniciar. Pai Santo e amado, Senhor, graças te damos por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por Senhor ter permitido que nós conseguíssemos chegar, Senhor, bem aqui na igreja hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo fôlego de vida, Pai. Nós temos a agradecer a Ti, Pai. Nesta manhã, Pai, nós pedimos a Tua presença, Pai, que seja notória neste lugar, Pai, tanto nas aulas, Senhor, quanto na pregação, Pai, logo mais. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Ajude-nos, Pai, a completar, Senhor, Tua boa obra, Senhor, neste lugar. Muito obrigado por tudo. Toma esse estudo, Pai, em Suas mãos, Senhor. E que esteja, Pai, que seja um estudo, Pai, claro, Pai, que os irmãos venham sair daqui, Pai, entendendo um pouco mais, Senhor, do determinado assunto. Muito obrigado, Senhor, é o que nós pedimos, Senhor, já te agradecemos em nome de Jesus. A página do livro 51. A gente vai fazer uma breve introdução sobre o livro de Cânticos. Particularmente esse livro, como eu estava conversando ali atrás com o Lucas, é um livro que tem poucas referências na internet para te ajudar. É um livro que quase não é pregado. E ainda assim, até hoje, é um livro que é muito discutido ainda pelos teólogos, pelos estudiosos. E, por fim, é um livro difícil de interpretar. Pelo menos para mim é. Mas o Senhor deu graça de eu conseguir extrair um pouco, alguma coisa aqui para poder trazer para os irmãos. Lá na nossa livreta fala sobre a introdução a Cântico dos Cânticos. O que foi o Cântico dos Cânticos? Ele é um livro atribuído e destinado a Salomão. E existem algumas controvérsias dizendo que não foi Salomão, outros falam que foram, porém o próprio livreto e a própria palavra dos 8 capítulos dá a entender sim que foi o rei Salomão que fez esse poema. Como interpretar o livro dos Cânticos? Não há consenso dos estudiosos de longa data sobre essa questão. Entre os próprios rabinos, antes de Cristo, já havia discussão da interpretação correta dos cânticos. O livro traz um poema onde se trata de Salomão e uma de suas esposas, chamada Sulamita. Alguns rabinos entendiam que era uma exaltação do amor conjugal e que deveria ser lido de maneira literal, que Salomão não teria nenhuma intenção figurativa quando o escreveu. Essa era uma linha de raciocínio que os rabinos tinham, que eram simplesmente um poema feito por Salomão e que ele, quando escreveu, ele não tinha intenção nenhuma de propagar a não ser o sentido literário daquilo que estava escrito, que era uma carta de amor, um poema de amor para a sua amada. Quando a igreja surge após Cristo, nada muda entre eles, pois existiu a mesma discussão sobre a interpretação bíblica do livro. Ou seja, desde quando surgiu o período patrístico, os pais da igreja sempre houve essa divisão. Um grupo achava que o livro era para ser entendido literalmente, outros diziam que deveriam ser figuradamente. Entretanto, qualquer uma das duas versões podem ser usadas na vida da igreja. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender.
apesar do livro ele ser um poema de amor, ele é um livro que nos traz bastante entendimento, até mesmo na nossa vida conjugal. Isso se ele for feito de forma literal. Se ele fosse feito de forma, né, de figurativa, se ele quiser mostrar algo, né, que a gente vai ver mais à frente, o que seria essa forma figurativa, nós vamos entender que as duas formas, as duas maneiras, elas podem ser extraídas para a igreja. Uma frase que eu consegui retribuir aqui, de Augusto Nicodemos. Ele diz que a tendência dos reformados aponta que todo o Antigo Testamento, diz que a tendência dos reformados aponta que todo o Antigo Testamento direciona para Cristo, que devemos ler o Antigo Testamento de uma perspectiva cristocêntrica, que boa parte dos reformados acham que devemos ler Cantares alegoricamente, como sendo uma analogia da relação de Cristo com a igreja. Agora, quando você para ver, ler de fato, não vou perguntar, mas creio que uma boa parte já leu todo o livro, são 8 capítulos. Ontem, para eu estudar, eu li 2 vezes esse capítulo. E você repara que o livro, em nenhum momento, ele cita de forma concreta a palavra de Jesus, nem de Deus, nada disso. Ele é um poema voltado literalmente ali, de forma literal, para o amor. Então, como nós conseguimos extrair essa parte de que é uma relação uma analogia da relação de Cristo com a sua igreja? Esse é o ponto desafiador para o preletor que vai estar trazendo uma mensagem, porque de fato nós vamos ver aqui adiante que existe sim diversos pontos que dá para relacionar sim, e o livro relata também que Salomão fez mais de mil cânticos, mais de 1000 poesias, sendo que Martinho Lutero ele diz que essas poesias que estão no Cântico dos Cânticos de Salomão são a poesia das poesias. Por isso que ele traz essas 5 poesias dentro do cântico. Nós damos a entender com isso que Cristo ele permitiu que essa poesia, porque ele tinha algo por trás, é onde nós vamos entender um pouco mais. Lá no livreto, ele fala assim, a autoria. As palavras iniciais do livro atribuem sua autoria ao rei Salomão, filho de Davi. O livro faz referência frequente a Salomão. Tem aqui todas as referências que nós não vamos conseguir ler agora. E ao rei, ele bota entre aspas porque ele cita ao rei, ele usa o poema em terceira pessoa muitas das vezes para poder falar sobre a poesia que ele estava relatando. Várias considerações confirmam a identificação de Salomão como autor. As frequentes referências às filhas de Jerusalém ou Sião, juntamente com referências positivas a localizações ao norte, como Carmelo, Saron e Hermon, sugere que foi escrita no período do meio do Reino Unido, antes que as tribos do norte se separassem dos filhos de Davi. A esposa é comparada em um só fôlego a Jerusalém e Tirza, o que provavelmente não teria acontecido depois da divisão do reino, quando as duas cidades se tornaram capitais das nações rivais. O reino de Salomão era conhecido pela abundância de especiarias em Israel, e uma variedade de especiarias aparece no cântico de amor desse livro. Esse também foi um tempo de florescimento da sabedoria e declarações sábias. Salomão é muito famoso por seus provérbios e também compôs muitos cânticos. Como eu falei, foram mais de 1000 cânticos que ele
que ele compôs. E esse aqui foi o Cântico dos Cânticos. E algumas pessoas relatam que Salomão, como nós sabemos, ele teve muitas mulheres, né? Então, eles relatam que esse Cântico dos Cânticos aqui foi muito para o fim da vida de Salomão. É onde ele percebe que, apesar de ele ter tudo aquilo que ele tinha uma amada, ele tinha alguém que era de verdade no coração dele. Porque esse livro ele é muito dramático. E no fim dele, nós vamos ler depois, ele relata que o amor ele é tão sério como a morte. É um livro que traz um drama, é um livro que tem alguns personagens, e aí nós vamos ver alguns deles, que diz, alguns personagens principais do livro. Os principais são Salomão e Sulamita. Sulamita verdadeiramente não era o nome dela, ela era chamada de Sulamita. Vamos dar um exemplo, quando a pessoa é do lado do sul, aí o pessoal chama de gaúcha. Ah, o gaúcho, não sei o quê. Ela tinha esse nome porque ela era da vila ao norte de Jezreel, em Isacar. Apesar de ser tratada como esse nome, não era o nome próprio, e sim dessa vila citada. É uma das coisas que uma nota de rodapé. Alguns dos temas geralmente interpretados alegoricamente são buscar e encontrar, o desejo de intimidade, a alegria da comunhão ininterrupta, os arrebatamentos e êxtases da consumação, os impedimentos ao companheirismo, as ameaças de ataques externos e internos, a manutenção da intimidade, o apego e a lentidão em reagir, a reconciliação depois da ruptura e o poder do louvor, os pecados que atrapalham. O livro do Cântico ele é basicamente isso aqui. Ele traz sobre o impedimento ao companheirismo, as ameaças e ataques externos e internos. Ele fala sobre a intimidade, o apego, a lentidão em reagir, para nós termos calma em reagir. A reconciliação é um livro tratado sobre várias reconciliações, o poder do louvor e os pecados que atrapalham. Ao ler alguns comentários dos pais da igreja sobre cantares, percebemos que todos eles, ao escrever, traz a ideia fiel, a ideia de fidelidade com Deus e a igreja, da igreja e de Jesus Cristo. É o que Cristo procura na igreja. A igreja se perde a Jesus por causa do seu pecado. A igreja se reconecta a Jesus porque Ele nos procura incessantemente. Pois nem esses são alguns comentários alegóricos do livro de Cantares. Ele relata que, aqui como o livro de Salomão, ele trazendo para a área cristocêntrica, que o amado e a amada, talvez você não esteja entendendo, porque talvez você não leu o livro de Cantares de Salomão. Ele traz duas figuras, o amado e a amada. A gente vai ler aqui no capítulo 1, para a gente entender um pouco da linguagem que ele traz. E eles se perdem. É por isso que ele traz essa analogia entre Cristo e a igreja. É onde os dois se amam, mas nós sempre nos perdemos de Cristo. E aqui, como no livro de Salomão, ele sempre um está à procura do outro. E na verdade, sempre Cristo está à nossa procura, quando nós nos perdemos dele. Diz assim, vamos ler o capítulo 1. Diz assim o capítulo 1. Cânticos dos Cânticos de Salomão. Aí ele fala: beija-me como os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Lava-me após ti, apressemo-nos, ó Rei que introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijamos e nos alegramos. Do teu amor
nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que te amo. Eu estou morena e formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol que me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagamente junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada dos teus rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tuas tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Olha isso. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Salomão, quando ele compara ela às éguas dos carros de Faraó, tem um contexto por trás disso, porque as éguas dos carros de Faraó era o veículo mais importante da época. Ele era veículo de guerra. Os cavalos de Faraó eram só cavalos de guerra, eram cavalos preparados, né, fortes, bonitos para a guerra. Era onde ele levava aquelas carroças de guerra para lutar. Então ele usa essa figura, né, e a gente lê, soa estranho. Como é que vamos comparar com a égua, com os cavalos? Então, assim, é toda uma linguagem, o livro ele é todo voltado nessa linguagem que nós precisamos entender um pouco mais a fundo sobre o sentido de cada figura que ele usa. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço como os colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios, como um racimo de flores de hena das vinhas de El-Gedi, e para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Como és formoso, amado meu, como és amado. O nosso leito é de viscosas folhas. As travessas da nossa casa são de cidro e os seus caibros de cipreste. Então ele traz uma analogia um pouco complicada de entender, mas aqui é uma declaração de amor que ele faz para sua amada. Aqui na sinopse, ele diz que, aqui no nosso livreto, ele diz que a contribuição dos cânticos é revelação redentora. Cântico dos Cânticos de Salomão é dada pelo Espírito de Deus para estimular as afeições dos crentes, seja no Antigo Testamento ou no Novo, a cultivarem a secreta comunhão com Cristo em oração e usando todos os meios de graça. Tal prazer espiritual foi desfrutado por santos do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés, Davi e os profetas. Esse livro usa a linguagem de amor para levar os cristãos a buscar experiências em seu coração de segurança, alegria e arrebatamento. Quando provamos algo do amor de Cristo por nós, mesmo neste mundo. Esse livro é um livro de devoção e paixão, se nós pudéssemos simplificar ele. Ele diz que é uma canção de amor, repleta de metáforas, onde se aprende que o amor não é asceta ou lascivo. Eles entendiam, na época, os homens da época, eles entendiam que o amor era algo impuro. Muitos deles casavam e não tinham relacionamento. E também eles tratavam como impureza se você tivesse um relacionamento que não fosse na intenção de procriar. Era algum entendimento dos rabinos da antiguidade.
antes de Cristo. Então, quando ele fala que é asceta, é quando você tem um relacionamento e esse relacionamento eles consideram impuro. E o outro lado, do lascivo, é quando você tem um relacionamento impróprio, um relacionamento de forma errada. Então eles descartam, os pré-reformadores eles descartam essa questão, que o relacionamento ele tem que ser de fato entre o homem e a mulher, casados, e não é nada impuro. O relacionamento é algo feito por Deus, o prazer que Deus nos deu é santo, entendeu? Quando é feito de forma certa. O único livro bíblico dedicado completamente ao amor conjugal, romântico e sexual. Esse é o único livro bíblico que relata sobre isso. Outro ponto. É importante ressaltar que não ocorre nenhuma relação sexual antes do casamento, o que é significativo à luz da conduta moderna. Isso é, se não há relatos no livro que existe algum tipo de relacionamento antes do casamento. E isso é algo que nós devemos apontar à luz da Bíblia. Esse livro eu consegui fazer aqui um esboço para resumir o que são os 8 capítulos. Como é a aula introdutória, ele diz assim: primeiro ponto, do capítulo 1 ao 2, ele fala sobre o desejo forte do amor. O que temos aqui é um diálogo entre o amado e a amada, e entre o amado e as mulheres, mostrando um desejo forte do amor. Esse é o capítulo 1 e 2. No capítulo do 2, do final do 2 ao final do 3, ele fala sobre o amor perdido e encontrado. Aqui temos um drama, parece até mesmo uma novela, com todo o roteiro pronto. Ambos se amam, um vai embora, o outro sente a perda e vai atrás, e se reencontra, ou seja, é um drama. Aqui no capítulo 2 e 3, se nós lermos o livro de Cantares, nós percebemos que o amado ele vai à porta da amada, ele bate, ele chama e a amada demora para atender. Aí o que acontece? Quando ela vai atender a porta, ele já foi embora. E ali começa uma correria, começa um desespero para ela reencontrar o amado. É como se fosse uma cena de novela, mas bíblica. Terceiro ponto, celebração e consumação, tá? No capítulo 3 e 4. Aqui temos a celebração e a consumação desse amor, onde eles conseguem se reencontrar e celebrar e consumar o amor. O quinto ponto, que é o capítulo 5, ele diz ele trata sobre a ansiedade do amor e a consumação. E o sexto e último ponto, ele fala da natureza verdadeira do amor. Ele fala que o Cântico dos Cânticos oferece, ele fala assim, que o Cântico dos Cânticos oferece sabedoria centrada em Deus a todos que a quiserem entender. O fato de que o próprio Salomão nem sempre atendeu o seu ensinamento não emudece seu valor nem o torna inválido. Por mais que ele tenha dado tanto ensinamento e ele não ter feito todos os seus ensinamentos, isso não deixa de desvalidar, se é assim que podemos falar, o que ele deixou para nós, e não tornam isso inválido. Quem escreveu isso foi o próprio teólogo do Antigo Testamento, Paul Rosa. Então, assim, é um livro bem difícil de entender, porém nós conseguimos ainda extrair algo que aponta para a igreja, né? Na página 52 fala: os prazeres do crente não são sensuais, mas espirituais, e são derramados em seu coração por Cristo, a quem ama. A presença de Cristo não é sentida pelo crente em todos os momentos, na mesma intensidade. Às vezes, o crente sente que Jesus já se retiraram. Às vezes, ele busca novamente, com sinceridade, sentir a presença de Cristo. Quando Jesus se aproxima de novo, a alma do crente fica como no carro do meu nobre povo, viva, animada e com energia para viver a luta do nosso Senhor bendito. As melhores experiências do amor que Cristo
amor de Cristo neste mundo, são todas muito curtas. A alma dos santos anseia pelo dia em que seu Senhor virá, por fim, em toda a sua glória, para tirá-los da sepultura e conceder-lhes a afeição divina sem fim. O cântico termina adequadamente com um angustiado clamor: vem depressa, amado meu, faze-me semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. A Bíblia faz esse mesmo clamor no fim: vem, Senhor Jesus, em Apocalipse 22. É o que as analogias que nós conseguimos fazer com o Evangelho, e entre outras. Como isso é uma introdução, eu não vou entrar a fundo em cada capítulo, mas é uma introdução bíblica que nós conseguimos entender que dá para relacionar o amor de Cristo pela igreja. E sempre existe o nosso contorno. Quando nós nos perdemos de Cristo, nós temos que entender que aqui no livro, a analogia diz que ela vai atrás. Assim como Cristo, quando nós nos perdemos dele, é ele que vai atrás de nós. Nós não temos esse poder de ir atrás de Cristo. E eu vou passar um vídeo aqui, para a gente finalizar. É uma introdução, é um vídeo conhecido que tem da Bíblia mesmo. E ele fala sobre o Cântico dos Cânticos. E a gente vai conseguir entender um pouco melhor o contexto histórico da época. E o que a mensagem quer dizer.
Cântico dos Cânticos é um livro da Bíblia bem conhecido, mas não tão bem compreendido. São 8 capítulos de poesia de amor e, embora haja uma introdução e uma conclusão, o livro não tem qualquer tipo de conceito literário rígido. E isso é porque é uma coleção de poemas. Eles não foram feitos para serem dissecados ou desmontados. Eles devem ser lidos como um todo fluente e simplesmente desfrutados. A primeira frase do livro nos diz que é o Cântico dos Cânticos, que é uma expressão hebraica como o Santo dos Santos ou o Rei dos Reis. É uma maneira hebraica de dizer, esta é a melhor coisa. Então, esse é o melhor cântico de todos os cânticos. Então, nos é dito na primeira linha que esse Cântico dos Cânticos é de Salomão, o que poderia significar que ele é o autor. Seu nome abre o livro, afinal de contas. Mas ao ler os poemas, você descobre que a voz principal é de uma mulher, chamada a Amada. E embora também haja uma voz masculina, não parece ser a de Salomão. Salomão é mencionado algumas vezes no poema, mas ele não é o orador. E você tem que admitir que Salomão é um candidato muito estranho para o autor desse livro, dado o fato de que ele tinha 700 esposas. Para os amantes do Cântico dos Cânticos, eles são os únicos no mundo, um para o outro. Assim de Salomão provavelmente significa na tradição da sabedoria de Salomão. Ele era conhecido pela sua sabedoria, sua poesia, seu amor ao aprendizado sobre cada parte da vida. E Salomão se tornou o pai da literatura de sabedoria em Israel. E assim, seu legado aqui é levado adiante através de uma coleção de poemas de amor que explora a experiência humana de amor e desejo sexual. O poema de abertura nos apresenta o tema básico desse livro. Ouvimos a voz da jovem, que se deleita em seu homem, um pastor. Ela ainda não é casada com ele, mas fica claro que eles estão comprometidos e não podem esperar para ficar juntos. A partir da introdução, os poemas fluem de um lado para o outro, da voz da mulher para a do homem, mudando de cena para cena sem nenhum tipo de sequência linear, clara ou linha de história. Os poemas se movem nesses ciclos sinfônicos e as imagens e ideias principais se repetem e se desenvolvem. Então, um dos temas básicos que unem os poemas é o intenso desejo que esse casal tem um pelo outro, expresso através da sua constante busca e descoberta. Então, depois do poema de abertura, eles estão separados, mas buscando um ao outro. Então, a mulher chama, ou ela acorda de um sonho, ou vai procurar por seu amado, e mais de uma vez eles encontrarão um ao outro, e eles se abraçam. Então, quando as coisas começam a ficar um pouco atrevidas, a cena termina de repente e a nova começa. Eles estão separados, procurando um pelo outro, e assim por diante. Outro tema repetido é a alegria da atração física do casal um para o outro. Então, várias vezes eles pausam e se descrevem com essas metáforas elaboradas. E aqui é muito útil saber que essas imagens e metáforas na poesia hebraica não são primeiramente visuais. Se você tentar imaginar uma imagem dessas pessoas com base nas metáforas, acabará com algo que parece muito estranho. O que você deve fazer é refletir sobre o significado dessas imagens relacionadas ao homem e à mulher. Então você lerá os ciclos poéticos e a atenção continuará aumentando no desejo, alegria e atração que eles sentem. E essa repetição em espiral é uma maneira poética de aumentar e focar o mistério e o poder do amor sexual. Tudo se encaixa na conclusão, que faz uma pausa para resumir o que são esses poemas. O amor é tão forte quanto a morte. Suas paixões são duradouras como a sepultura, suas labaredas são de fogo, uma chama divina. Muitas águas não podem extinguir o amor. Rios não podem varrer. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, a sua oferta seria desprezada. O poema destaca o poder e a intensidade do amor. Como é bonito, mas também perigoso. Como o fogo, o amor pode destruir as pessoas se elas forem maltratadas, ou ser estimulante se estiverem protegidas. No fim das contas, o amor expressa o desejo humano insaciável de conhecer e ser totalmente conhecido e desejado por outro. O amor é uma das experiências mais transcendentes e misteriosas da vida humana. E como parte da tradição da sabedoria da Bíblia, esse livro diz que é uma dádiva de Deus. Depois disso, há um poema estranho sobre Salomão tentando fazer o que o poema anterior acabou de dizer que era impossível: comprar o amor. A mulher rejeita a oferta de Salomão e, em seguida, o livro conclui com um homem e a mulher. Eles estão separados novamente, na busca de um pelo outro. Ele liga para ouvir a voz dela, ela implora para ele fugir com ela, e assim o livro termina. É totalmente aberto, mas isso é muito parecido com o amor, que nunca termina verdadeiramente, porque há sempre mais para descobrir e perseguir em sua amada. E o verdadeiro amor não tem fim, e nem esse livro. Agora, através da história, a grande questão levantada pelo Cântico dos Cânticos é: o que raios a poesia de amor está fazendo na Bíblia? Houve 3 interpretações principais desse livro ao longo da história. Na tradição judaica, era lido como uma alegoria. Cada personagem é um símbolo. Então a mulher é Israel, o
O homem é Deus, e o seu amor é um símbolo da aliança entre Deus e Israel feita no Monte Sinai, na entrega da Torá. Essa visão fluiu para a tradição cristã, mas os personagens foram trocados. Então é sobre o amor de Cristo pelo seu povo, a igreja. E essa interpretação foi inspirada pelas palavras de Paulo em Efésios 5, de que o amor de um marido cristão pela sua esposa é um símbolo do amor de Cristo pela igreja. O que é interessante é que nos últimos 100 anos, descobertas arqueológicas entre antigos vizinhos de Israel do Egito e na Babilônia revelaram todos os tipos de poesia amorosa antiga, que é muito semelhante em linguagem e imagens ao do Cântico dos Cânticos. Vemos que a poesia do amor era uma parte significativa do ambiente cultural de Israel, o que levou a maioria dos estudiosos hoje a ver o Cântico dos Cânticos como o que ele se representa, um arranjo de poesia amorosa israelita que reflete o tom divino do amor. Mas isso não significa que seja apenas uma antiga poesia de amor. Há uma característica fundamental desses poemas que se destaca quando você os lê como parte do Antigo Testamento. E esse é o uso irresistível de imagens de jardim. Há ecos poderosos do jardim do Éden, da cena idílica entre o casal nos primeiros capítulos do Gênesis. Então, a imagem do homem e da mulher, despidos e vulneráveis, mas completamente unidos e seguros um com o outro. Isso ressoa no painel de fundo de Cântico dos Cânticos. É como se nesses poemas estivéssemos testemunhando o amor de um casal cuja relação não é contaminada pelo egoísmo e pelo pecado. E, finalmente, a canção mantém a esperança de que, embora nossos próprios relacionamentos sejam tão frequentemente distorcidos pelo egoísmo, o amor é um dom transcendente. E é para nos apontar para algo maior, para o presente do amor de Deus, que um dia permeará e transformará seu amado mundo. E é disso que se trata o Cântico dos Cânticos. Amém. Posso acreditar sem conseguindo ligar. Mas a gente vai finalizar, né, orando. A gente vai finalizar orando. E esse vídeo ele deu para entender um pouco melhor, ou só um pouquinho melhor, o que é o Cântico dos Cânticos. Porque você vai ler 2, 3 vezes e vai ter um pouco de dificuldade, mas vale a pena. Vale a pena porque tem muitas coisas boas para nos ensinar. Amém? Pai Santo e amado, Senhor, graças te damos, Pai. Muito obrigado, meu Pai, por mais um estudo, Senhor, aqui, que o Senhor permitiu. Muito obrigado, Senhor, por esses ensinamentos, Pai, do Cântico dos Cânticos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ser ainda o seu amado. Que o Senhor nos ajude, Pai, ainda, Pai, ficar firme no Senhor. E que possamos, Pai, continuar, Pai, incorruptíveis, Pai, esperando, Pai, pela Tua volta, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dê graça, entendimento para entender, Pai, as dificuldades que nós temos, Senhor. Abre nosso entendimento, Senhor. Traga à memória, Senhor, aquilo que nós esquecemos às vezes, Pai. E que possamos, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, ficar firmes na Tua promessa, que é a Tua volta. Senhor, toma, Pai, esse culto que ia acontecer em Suas mãos, Pai. Abençoa, Pai, o preletor, abençoa o pastor, Senhor. Toma o louvor, Pai, tudo aquilo que há de acontecer, Pai. E que Teu nome seja glorificado. E, Pai, que nós conseguimos, Pai, mais uma vez finalizar, Senhor, em breve, as 2 aulas, a revista, Pai, de sabedoria, Senhor. Que venham mais e mais revistas, Pai querido, que possam nos ensinar, Pai, fazer-nos crescermos na Tua graça e no conhecimento. É o que nós pedimos, Senhor, nesta manhã, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.